Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. Viver é recordar. Recordar é viver intensamente o passado no presente. São nas lembranças do passado e dos momentos vividos que conseguimos enxergar todo o nosso crescimento pessoal. É que conseguimos filtrar o que realmente valeu a pena em nossas vidas. As pessoas que cruzamos, os lugares que conhecemos, amizades que firmamos e as decisões que tomamos. Uma parte da história de nossa cidade foi feita pela família Corrêa da Costa. E para relembrarmos seus feitos e sua história, estamos recebendo hoje Dona Renira, esposa do saudoso Dr. Carlos Eduardo Corrêa da Costa. Foram 61 anos de uma feliz união e muita participação na vida de Caraguatatuba, principalmente como grandes benfeitores. Tiveram 2 filhos, Graziela e Ricardo, além dos netos, Ana Carolina, Carlos Eduardo, Lucinda, Ricardo e Roberta. Renira, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Eu é que agradeço. Então vamos começar falando de você. Aonde você nasceu? Nasci em Santos, em 1935. Façam as contas. Não perguntei se Mas eu não me nego a contar, porque eu acho uma vitória ter chegado até aqui, com a disposição que eu tenho e com a cabeça boa que ainda me resta. É fundamental. Porque não resta mais nada, mas a cabeça está ótima. Sim, com certeza resta. E você morava onde lá em Santos? Eu nasci numa casa no centro da cidade, em frente à Telefônica. Por isso que eu tenho mania de telefone. Então, até os 11 anos de idade, fiquei no centro da cidade e meu pai resolveu comprar um terreno para construir uma casa mais perto do mar. Então, fomos para a região da Igreja da Pompeia, que era entre o Canal 2 e o 1, lá em Santos. Um lugar maravilhoso, onde vivi muitos anos, até casar na casa dos meus pais. E depois de casar, pulamos uma casa e alugamos uma outra pertinho e fiquei mais 10 anos naquela casa. Então, me adaptei muito bem à vida de Caiçara. Estudou lá também? Estudei no Colégio São José os primeiros 8 anos, 4 de primário, 4 de ginásio. Mas não aguentando o regime das freiras, que para mim era muito antiquado já na época, eu sempre fui muito para frente. E eu quis ir para o colégio de Estado. Meu pai ficou muito triste porque, naquela época, um homem nascido em 1910, a filha querer ir para um colégio de Estado, desabonava. Ele ficou, disse, mas eu posso conseguir te pagar o colégio nas freiras? Por que tu queres ir lá? Eu digo que eu não aguento mais as freiras, porque estão muito retrógradas e não dá para o meu modo de ser. Me deixa ir para lá. Tá bem, tu vais, mas tu tratas de tudo. Porque naquela época, quando você terminava o ginásio, isso eu estou falando de 1948, 50, quando você terminava o ginásio, você tinha que fazer um vestibulinho para passar... Exame de admissão? Não, o exame de admissão era do 4º ano primário para o ginásio. Para o ginásio. Do ginásio para o colegial. O colegial. O normal que eu fiz, porque naquele tempo não falava magistério, era curso normal. E então ele disse, tu vais fazer tudo por tua conta. Ele era português e não perdeu o sotaque, apesar de estar há 50 anos em Santos. E me punha o dedo no nariz e tu fazes como tu quiseres. E lavou as mãos. E lá fui eu, com 15 anos, à procura de cartório para registrar firma, e comecei a aprender a viver. Foi ótimo, porque eu fui filha única. Mas eu não fui muito mimada. Eles me punham a fazer as coisas direitinho, porque eles achavam que eu tinha que aprender a me virar. E acertaram bem.
E agradeço a eles até hoje. Você nasceu no ano de 1935. 35, na guerra você tinha uns 10 anos. Ah, você se lembra desse período? Lembro, passei uma noite de muita tensão, quando eram 5 ou 6 soldados entraram armados na nossa casa, porque minha avó era italiana. E italiano, alemão e japonês era exterminado, ou então levado da casa. Eu me agarrei com a minha avó e aquilo me chocou muito. É uma cena que eu guardo até hoje. Mas não aconteceu nada. Não, eles aí conversaram com a vovó, viu que ela era uma costureira. E, aliás, ela não era costureira, é outra história. Ela era alfaiate. Alfaiate. Porque quando ela separou aí eu vou começar... Não, fique à vontade, fique à vontade. Eu enrolo coisa. Não tem problema. Porque quando ela separou do marido, ela disse, ele disse, você vai virar... Imagine, em 1900 e nada, 1920 e poucos, ela separou do marido e botou ele para fora de casa, porque ele só queria jogar e trazia o dinheiro. Quando acertava, quando não, ficava o negócio feio. E ela disse, eu quero aprender a costurar e vou ser alfaiate. Porque tinha um amigo dela, uma amiga que veio na viagem dela da Itália para o Brasil com a mãe. Vinha uma outra mãe com essa Teresa, que era da idade dela. As duas fizeram amizade e morreram amigas. Foi no período da imigração italiana. Da imigração italiana. Que o meu avô morreu lá, né? O meu bisavô. O nono? O nono. Eu não sei nem como é nono em italiano. O bisavô é italiano. Bisavô não, então binono. O binono. O binono morreu. E ela veio com a filha e encontrou essa senhora com a filha. As duas fizeram amizade e quando a Teresa casou, ficou moça e tal, casou-se também com um italiano, mas muito bom, não era calabrês. Então, a minha avó não foi tão feliz, teve que separar, brigando com ele, pondo ele para fora mesmo, e ele falando que ela ia ser isso, aquilo, porque naquela época mulher separada era mal vista, né? Isso é verdade. Então ela disse, não eu vou vencer na vida e você vai ver. E durante a vidinha dela, ela fez 3 casas boas, viveu de aluguel ao fim da vida. Mas ela foi alfaiate, porque esse amigo, o marido da Teresa, era alfaiate e ensinou a cortar, fazer os moldes, cortar. Então ela cortava e tinha o que chamava-se na época o oficial de paletó, que eu me lembro, quando eu pequena, ele vinha em casa pegar as coisas que a vovó cortava e provava, ela ainda dava já em prova para o alfaiate fazer, que chamava-se oficial de paletó, já falei. Talvez até esclarecendo os nossos telespectadores, né? Porque é uma expressão pouco usada hoje, alfaiate, né? Alfaiate. É costureiro que se fala, né? Mas o alfaiate eles eram especialistas em roupa de homem. De homem e terno, especificamente. E ternos, porque só se usava ternos. Só terno. E ela teve muito sucesso, porque meu tio foi crescendo e tal, naquela solidão sem pai e tal, mas estudou inglês, tinha vontade de vencer na vida e arranjou um emprego chamava Casa de Café. Eram exportadores do café, porque o Porto de Santos era praticamente movido pelo café. Exato. E a avó fez os cartõezinhos e mandou para o meu tio mandar para o pessoal. Quer dizer, ela teve a elite da cidade na mão dela e ela ela não dava conta de fazer. Teve que arranjar mais um oficial de paletó,
mais uma calceira. Enfim, foi sempre um sucesso o que ela fazia. Beleza. E não, pode falar. pode falar. Eu vou ficar falando 2 dias aqui. Fique à vontade. A vantagem do nosso programa é que não tem horário fixo. Então, e também e também se você quiser cortar depois o que precisar, porque são recordações da minha infância. Isso eu falo no meu livro. Eu escrevi um livro. Eu fui no lançamento do seu livro. Pois é. E eu escrevi justamente, foi o primeiro emprego que eu tive com 7, 8 anos de idade. Eu aqui tomava nota, e tinha telefone na minha casa, e tomava nota de quem queria vir fazer o terno com a vovó. E eu tomava nota, perguntava para a vovó quando que podia vir, dava a hora e o dia para a pessoa vinha, eu abria a porta e tal. Ganhei muita amêndoa docinha, muito docinho, saboroso, porque eles achavam uma graça, uma criança. Quantos anos você tinha? 7 para 8 anos. Novinha. Mas eu tinha uma prancheta, eu já escrevia. E meu pai me deu uma prancheta e eu tomava nota dos horários, das coisas. E assim como quando era para vir experimentar, eu tinha os números dos telefones e a minha avó dizia. Elas não levantavam, a minha mãe e minha avó, não levantavam da cadeira da máquina. Ficavam ali, pique, o dia inteiro. Trabalhando. E eu era o... Máquina de costura naquela época não era elétrica, né? Era de pedal ainda, não né? era de pedal. De pedal, né? Era pec. É. Mas tudo bem, você nasceu em Santos, estudou em Santos, começou a trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo. Uns 8 anos. Como é que o Carlos Eduardo entra na tua vida? Foi muito interessante. No mês de janeiro de 1952, eu fui ao clube, nós frequentávamos o Clube 15 de Santos. O pessoal melhor da cidade era do Clube 15. E tinha baile todo sábado, chamavam Soterie Dançante, que começava às 9 da noite e acabava às 2. Mas os pais ia pai, mãe, o papagaio, ia familiar. Sentavam-se todos à mesa e alguém que queria beber alguma coisa, tinha o garçom que vinha servir, mas o mais era bate-papo e tal. E tinha uma orquestrinha sempre muito boa e tal, mas da terra, né? E eu ia todo sábado para lá. E uma tarde eu cheguei bem antes, porque eu tinha combinado com um namorado. Eu já devia ter 14, 16. Eu namorei muito cedo. Porque namoro naquele tempo, o máximo, depois de 3 meses, pegava na mão, né? Era um namoro antigamente. Beijar depois de quanto tempo? Beijar, eu só fui beijar quando ficou noivo. É mesmo? Só nos beijamos uma vez. Foi a sem-vergonhice dele comigo. Foi muito engraçado. Porque eu o conheci, eu vou te contar, eu conheci, estava esperando pelo namorado para ir para o cinema. E entrei no salão que tinha as revistas, salão de estar, onde a gente esperava para os encontros. E estava uma amiga com o Carlos Eduardo. Eu achei um rapagão bonito, eu digo, opa, tem gente nova no pedaço, né? Aí a Helena Maria, vem aqui, olha, eu queria te apresentar um amigo de São Paulo. Eu digo, muito prazer, a Renira, ele, Carlos Eduardo. Mas eu não tinha assunto com eles ali, não quis interromper, sei lá, qual era a situação deles. Eu disse, vocês vão me desculpar que eu estou esperando o Pedro e nós vamos ao cinema. Vocês fiquem à vontade que eu vou sentar ali e vou esperar por ele. E fui. Nunca mais eu vi o Carlos. 6 meses depois, em junho, era o aniversário do clube. E o Clube 15 tinha por norma dar uma festa enorme no dia do aniversário do clube. Não se pagava nada. Só se pagava se queria sentar-se à mesa. Aí você comprava a mesa. Mas o buffet, só as bebidas é que eram pagas. O buffet era
maravilhoso e muito bem servido. Aí lá estou eu, fui com meus pais, nos sentamos nisso, a turminha estava toda no fim assim, no cantinho do salão, estava já nos primeiros acordes e tal, eles afinando os instrumentos e tal, para começar o baile. Música era ao vivo, né? Não tinha. Era ao vivo e ele. Não tinha. E o nosso clube vinha Reconif. Nesse ano foi uma orquestra. Reconif teve lá? Reconif tinha. Esteve outra orquestra de boleros, coisas famosas. Agora já Reconif eu conheço os outros. Os outros são. A de bolero era uma que vinha sempre, tocava muito em São Paulo também, nos grandes bailes lá. Mas era tudo importado de São Paulo, né? Porque Santos não tinha uma orquestra daquela. Quanto demorava Santos São Paulo naquela época? Eu acho que. Era Estrada Velha ainda? Ou era Estrada Velha. E eu acho que meu pai demorava 1h10, 1h15. Ele era meio pé de chumbo. É que a serra lá era brava. Era. Mas ele também tinha pouco movimento, né? Sim, com certeza. Era muito pouco movimento. E aí vocês se conheceram no baile? Aí no baile ele me reconheceu, a turminha me chamou, disse, vamos para lá, tá a turma toda lá. Estava todo mundo em pé e ele chegou também. Você por aqui, boa noite e tal. E começou o baile, saíram todos para dançar, ficamos nós dois como dois bobos ali, um olhando para o outro. Eu não tive dúvida, virei para ele com uma pena louca que eu tinha de quem não soubesse dançar. Eu disse, você não sabe dançar? Ele disse, sei, sim. Você quer dançar? Eu disse, sim, eu vim para cá para dançar. Então vamos e dançamos. 61 anos. Aí nas primeiras passadas ele disse, você vai me desculpar, mas eu não te tirei para dançar, porque eu achei que você estava esperando seu namorado. Eu digo, mas aquele já foi longe, porque não sabe dançar, comigo não tem vez. Eu já perdi grandes amigos e namorados e tal, porque não sabia dançar, para mim não era companhia. Nina, eu vou pedir para você assistir um pouquinho de televisão com a gente. Pois não. Falar da Renina, ao mesmo tempo que é fácil, é muito gratificante. Uma mulher batalhadora, ela veio para cá junto com seu marido, Carlos, em 1971, compraram a fazenda Poiares. Lá fizeram o loteamento Poiares e o loteamento Gaivota. Trabalharam demais. Os últimos 15 anos de vida do Carlos, ele ficou cego e essa mulher foi espetacular. O Carlos era uma pessoa muito ativa e ela foi os olhos dele. E eu fico até emocionado porque no momento que eu mais precisei, ela me acolheu, é minha mãe do coração. Eu tenho muito a que agradecer para ela. Muito obrigado. Dele você pode falar mal à vontade. Esse é meu querido do coração, desde que ele tinha acho que 25 ou 30 anos. Ele sempre me acudiu muito também. Muitas vezes eu estava atrapalhada em casa, vinha gente de repente querendo fazer churrasco e o Carlos não tinha mais visão, né? Até pessoas que vieram sem saber que ele tinha perdido a visão. Porque ele agia normalmente no Rotary, em todo lugar. Eu estava sempre ao lado dele, dava os toquinhos e ele agia muito. É que foi progressiva a doença. Foi progressiva, né? E ele foi se adaptando. Você sabe o que eu aprendi com ele? Tomar caipirinha com adoçante. Isso, não dá azia. Não dá azia, é verdade. Eu também tomo. Helena, eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo comercial, a gente volta pois já. Não. Caraguá TV, a primeira da cidade.
estamos voltando para esse segundo bloco, conversando com Renira Corrêa da Costa. Renira, conheceu o Carlos Eduardo, e daí para o casamento? Nós ficamos noivos 2 anos. Deixa eu te interromper. Ele morava em São Paulo, né? Ele morava em São Paulo, estudava em São Paulo. Ele estava no último ano de Direito e nós tivemos que esperar que ele terminasse, né, o Direito. E eu terminei antes o magistério e comecei a dar aula. A primeira escola que eu dei aula lá em Santos foi no Colégio Tarquínio Silva. Nem sei se existe ainda. Na época, ele era o segundo melhor da cidade, em capacidade de gente, de receber alunos, em organização, em método de ensino, era ótimo. E para ser professora lá, precisava passar também por uma avaliação do diretor. E eu fui avaliada e entrei. E quase que eu ganhava mais do que o Carlos ganhava, porque era assim, até 40 alunos que você conseguia dar aula numa classe era tanto. E tinha uma porcentagem por cada aluno excedente. E eles iam pondo aluno na minha classe e eu quieta. Eu dava conta. Para mim, 40 ou 50 era a mesma coisa. Qual era a faixa de idade desses alunos? Eu sempre dei aula para 4º ano primário. Tá. Sempre 12, 15 anos, 14. Era entre 12 e 15 anos. E essa faixa naquela época era mais tranquila, né? Hoje eu acho que é mais eram meio baldoqueiros mesmo também. Gostavam de uma baguncinha. Mas eu tinha um jeitinho com eles, eu sempre fui muito carinhosa. Apesar de não ser uma pessoa muito dedicada à criança, mas eu não gosto de criança mal educada. A criança, acatando a ordem, acatando o conselho, fica meu amigo. E eu sou carinhosa com eles. Então eu fazia cosquinha na cabeça de um, às vezes puxava a orelha de outro. Então eu tinha a turminha sob controle, eram amigos, eu não me fazia a dona da classe. Eu era uma companheira que estava contando para eles. Eu contava a história do Brasil sentada em cima da mesa, mostrando as figuras. Eu não lembro o nome desse... era uma coisa que a gente... Como era o nome disso? Atlas? Não, eram coisas do Atlas, mas todas grandes, em placas. Isso é coisa de 1800 antigamente, né? Mas eles ficavam interessadíssimos, porque era virava página por página. Eu acho que eu sei o que você está falando. Parecia uma lousa, mas eram as folhas grandes. Eram umas folhas grandes, coloridas, né? Era interessante. Mas não era toda professora que gostava, porque dava trabalho. Você saía cansada com o braço ali no fim de uma aula. E outra, porque você não dava só aula de história naquele dia. Era história, matemática, linguagem. Você deu aula de inglês aqui em Caraguá também? Dei. Porque eu fiz o curso no CBB em Santos. Eu fiz o básico. E me deram um diplominha que eu podia lecionar para o básico também. Então eu dei muita aula. Sabe para quem? Para o filho do Capri, Não vou me lembrar. É da padaria. Padaria Capri, eu sei quem é. Ele foi presidente da Associação Comercial. O Capri. O Capri, mas eu não me lembro pelo nome. O menino é Quinzé. É Quinzé. Não sei o que José, né? Era o Quinzé, que estudava num colégio interno em São Carlos, que era avançadíssimo. Vou te contar, eu tive que estudar um pouco do inglês, recordar o meu inglês, para dar aula para ele, mas ele passou. Passou. Na segunda época. Bom, você dava aula e aí, como é que foi o casamento? Foi lá em Santos mesmo? Em Santos, sim. Nós 2 anos depois de cada... Passamos 2 anos programando com papel e caneta toda a vida que nós íamos fazer. Sendo que pouco antes de casar, o Carlos teve
a pachorra de chegar para minha mãe e dizer: Dona Itália, a senhora vai me contar quanto é que a senhora gasta para comer, porque eu quero ver se eu vou ter dinheiro para dar comida para sua filha. Ele era muito engraçado e fez-se muito amigo da mamãe. A mamãe adorava ele. E ele a mamãe, porque ele até velho lembrava da mamãe e chorava. Os dois se deram muito bem. Então a mamãe contava: eu compro tanto de arroz, tanto de feijão, mas para vocês vai ter menos isso, menos aquilo, porque para 2 só. Enfim, ela orientou na parte doméstica. Quando vocês casaram, ele já estava atuando como advogado? Já. Ele começou antes. Começou antes. Porque ele começou como é que chamava antigamente, quando estava já no 4º ano primário, no 4º ano de ginásio? Não, de advocacia lá. De direito. Ele já trabalhava em São Paulo em 2 escritórios para pegar prática. Ele tinha um nome próprio para isso. Que eu me lembro, eu não sei se é esse, o pessoal costumava de chamar de rábula, é isso não? Que não, era aquele que era estudante. Não, vê no Google. E aí vocês casaram. O pai do Carlos Eduardo, que era Eduardo também, era construtor, né? Era engenheiro arquiteto, formado no Rio de Janeiro na Escola de Belas Artes, ou qualquer coisa assim. Era troço para burro, né? Ele era um grande engenheiro. Eu vi aqui que o Carlos, o seu marido, colaborou na construção da entidade São Vicente de Paula e também da Catedral de Santos. Sim. Foi o seu sogro que, junto com o pai. Ele já começou e o meu sogro achava que ele ia ser arquiteto, mas ele não quis, ele quis estudar direito. Então a ida dele para Santos já era em função do que o pai estava fazendo lá? Sim. Como construtor? O doutor Eduardo sempre teve a construtora Correia da Costa. Andavam os caminhões lá, a construtora Correia da Costa, era o orgulho do meu sogro ver aquela frota. Então me corrija se eu estou errado. Eu sei que vocês acabaram vindo para cá por causa do Carlos também. Sim. Né? E parece que o seu sogro é que reformou a paróquia Santo Antônio, aqui do centro. Aqui, sim. Ele era amigo do... o padre que tem até o nome dele. Agora que eu me lembro. Como é o nome do padre? Bom, um padre antigo daqui, que era assim. Eu tenho, inclusive, um crucifixo que ele nos ofertou no nosso casamento. Frei Pacífico. Frei Pacífico. E tem o nome da rua, Frei Pacífico Wagner. Era amicíssimo do doutor Eduardo. E os dois, ele pedia tudo ele chegou a reformar uma parte da Santa Casa. Ele fez muita coisa. O doutor Eduardo também era boníssimo. O primeiro terreno do Tinga, ali, que eles chamam de Tinga, do grupo do Tinga, que chamam de Tinga, mas é Poiares ainda, do lado de lá da rua. A rua chama-se Elvira Perpétua. Do lado esquerdo, de quem olha, vindo do Poiares, quem olha do lado esquerdo ainda é Poiares. Certo. Do lado direito é Tinga. Então a rua é dividida. Está no meio dos 2 loteamentos. E meu sogro deu o primeiro terreno ali para fazer o grupo. Quando nós viemos para cá, então o diretor já pediu para o Carlos se podia dar mais um terreno para aumentar a quadra de basquete para as crianças. Mas nessa época a Fazenda Poiares já era do seu sogro? Já, o meu sogro comprou a Fazenda Poiares em 1966. O primeiro lote vendido na Fazenda Poiares foi em maio de 1966. Eu tenho, desde então, todos os contratos. Todos os contratos? Todos. Olha só. Meu arquivo está perfeito. O contato do seu sogro aqui foi, então, por causa da reforma da igreja, tudo Sim, mais. Aí ele compra a isso. fazenda. E vocês, como é que vocês vêm para cá? Viemos para cá porque houve uma queda muito grande na
parte imobiliária em Santos. E o Carlos sempre sonhou em ter uma fazenda. E meu sogro, calhou tudo muito certinho. Meu sogro estava com a terceira esposa. E ela queria ir para a Europa. E ele já tinha chegado num patamar que ele já tinha gasto tudo, porque ele soube gastar muito bem a herança dele, não deixou nada para ninguém. E o caso é que ele estava querendo ir para a Europa e não tinha dinheiro. E ele precisava de dinheiro. E um dia saiu a conversa que ele queria vender a fazenda. E o Carlos disse, olha, pai, o senhor vê quanto é que podem lhe dar. Se eu tiver possibilidade, eu vou ver como é que eu vou fazer e ainda compro a sua fazenda. Aí vendemos, ele disse que sim, que podia ser, e acertaram um preço lá. Eu sei que nós vendemos um apartamento de um prédio que nós tínhamos a 50 metros do mar, de um por andar. Vendemos 2 apartamentos, que a minha avó me deixou, vendi o outro apartamento que a mamãe me deixou. Enfim, vendemos tudo e viemos com uma mão na frente e outra atrás e pagamos a entrada da fazenda. Parece que com 1 ou 2 meses de carência para pagar a primeira parcela. Primeira parcela de 1.000 cruzeiros. Né? O que era muito espantoso. Não, nós passamos a arroz, feijão e ovo e linguiça quando tinha. Vocês vieram morar na própria fazenda? Eu vim morar na casa da fazenda, porque não achei uma casa para alugar. Onde era a casa da fazenda? É ainda. Está na fazenda ainda. Está com um sobrinho neto. Ah, conheci o seu. Então, onde era o morro? Isso, onde é o morro do lado direito? Isso. É um quadradão grande, branco. Como é o nome dele? Eu já estive na casa dele. É o Daniel. Daniel, acho que é Daniel. É o Daniel que é o dono da fazenda? Não. É, Daniel. O outro, como é o nome? O dono que está com a pousada da Costa. Não. O que está com a pousada é o Daniel. Então é o irmão dele, é o... Oh, Deus. Eu conheci, porque eu estive lá, inclusive... É o que trabalha, ele fala, FIDA. Ele faz terraplanagem. Tá. Mas ele é que está morando do outro lá. lado do morro era o Celso Bugarelli que explorava a barreira lá. Isso, está explorando até hoje lá. O Ricardo mantém o filho dele. O filho dele. Foram amicíssimos. Esqueci o nome do filho dele, mas eu conheço também. Um grande amigo do Carlos Eduardo. O Celso foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Só tenho coisas boas para falar dele. Boníssimo, boníssimo. Criatura boa. Você sabe que eu conheci o Celso quando estava construindo a casa, né? E eu morava em São Paulo ainda. E o Celso sempre trabalhou no atacado. E ele começou, ele não vendia caminhão, ele vendia carreta. E o Celso trazia material e ficava 2, 3 meses para receber. Não aparecia, simplesmente não aparecia. Quando aparecia era meio-dia conversando, porque ele contava as histórias de onde ele trabalhou, tudo mais. Ele era ótimo. E eu me lembro até hoje que quando veio o plano Collor, acho que foi que tirou dinheiro de todo mundo, sim, né? Eu cheguei, ele já estava aqui, né? E a preocupação dele, porque tinha coisa para receber, e veio aquela história de desvalorizar o valor. Né? Foi terrível. E eu falei, Celso, pelo amor de Deus, o que você fez até hoje, né? É o mesmo valor, tal, só deixa eu ter o dinheiro para dar, né? Nossa, não teve problema. Quando eu montei o depósito aqui, eu comprei um terreno do lado e não tinha como fazer aterro, mas eu tinha um caminhão. Eu comecei a pôr terra lá, um belo dia ele veio por conta dele, aterrou, e mais tarde me vendeu um trator ainda. Ele era uma pessoa fantástica. Não, era amigão dele. Mesmo. É desses amigos com as letras todas em maiúsculo. E antes da gente dar continuidade agora de como é que foi o início da vida, já vi que foi difícil, né? E como? Porque eu saí de uma sociedade grande, boa, chique, elegante, charmosa, e vim para um buraco que tinha 10 mil habitantes. Né? 10 mil habitantes? 10 mil habitantes. A cidade inteira era na lama, não tinha calçamento. Meus filhos ficaram pasmos de ver
que as crianças na escola não tinham sapato. O Ricardo e a Graziela já eram nascidos? Já. Eles nasceram em Santos, então? São os dois santistas. Santistas. E a Graziela veio e fez 10 anos já. Já aqui? Ela veio com 9 anos e meio, porque ela fez 10 anos aqui já. Mas antes de a gente fazer um intervalo de novo, vamos ver um pouquinho mais de televisão? Vamos. É meio difícil, né? Achar, assim, palavras para descrever, assim, a minha avó Renira por toda a história dela, né? Pela pessoa que ela é, pelo tanto de coisas boas que ela fez pelas pessoas, inclusive para mim, muitas. E o que eu posso dizer é que é só uma referência, né? Sempre uma grande referência, né? De batalha, de muita garra, de muita determinação, de muita dedicação, e a família sempre em primeiro lugar, né? Então, realmente é um privilégio poder ter esse contato com a minha avó por esses anos de vida e poder ter tido mais do que uma avó. Tenho uma grande amiga e que eu admiro demais. Um grande beijo no coração, vó. Ai, ai. Esse é um filhão também. Filhão também, né? Quantos netos são? São 5. 5. Tem uma bisneta ou bisneto? Tenho 3. Eu 3 tenho bisnetos. 2 bisnetas e um bisneto. Uma bisneta, que é filha da Roberta, fez 15 anos, agora no dia 5. Olha só que... 15 anos. Eu já sou bisavó de uma moça de 15 anos. Olha. Que coisa, hein? A Roberta tem duas, Tem né? duas. Tem uma de 13 e essa de 15. Sabe que nós tivemos lá? Ah, foi? Tivemos com a Roberta e com as 2 filhas. Né? Ai, que bom. Elas não falam muito, né? Uma delas acho que não fala nem muito bem o português. Não fala. Mas ela, de vez em quando, me comove, até porque ela liga só... Bisa, tô ligando para saber se está boa. Tô bem sim, querida. Muito obrigada. E ela não tem muita desenvoltura. Eu disse, pode falar em espanhol que eu entendo. Aí ela destrava. Vai estar jóia. Vamos fazer mais um minutinho de intervalo, a gente volta já. Pois não. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse terceiro bloco com a Renira, que é uma pioneira praticamente aqui de Caraguatatuba, né? Você estava conversando, nós estávamos conversando agora no intervalo e você falou que vocês vieram para a fazenda e tinha luz elétrica, água encanada, como é que era? Nada. O que tinha acontecido é que teve a catástrofe em 1967. Porque a fazenda tinha uma captação de água, que levava água para a fazenda, e tinha uma pequena, um pequeno gerador que levava luz. Era luzinha fraquinha, se acendia 2, uma ficava mais fraca que a outra. Então acendia-se uma de cada vez. Mas tinha. O caso é que quando eu vim para cá, já não tinha mais nada disso. Mas fomos morar na fazenda porque eu não encontrei uma casa para alugar. Eu vi 40 casas diferentes, mas eu não conseguia morar naquele tipo de casa. Era casa assim, que tinham 2 quartos em cima, o banheiro embaixo, não tinha banheiro em cima. Casas feitas por caiçaras, que não tinham noção de uma construção a qual eu estava acostumada na minha terra, né? E com isso, eu fiquei na casa do meu sogro. E ele não se incomodou em absoluto, porque a casa, quando ele vendeu a fazenda para nós, a casa ele reservou com 10 mil
10 alqueires. 10 alqueires. E a casa ficaram para ele, para quem ele destinasse futuramente. Certo. Ele vendeu as terras, mas ele deixou ficar lá na casa e nós ficamos morando lá. Eu morei 1 ano e 2 meses, procurando casa aqui embaixo, que finalmente achei com o doutor Reinaldo Sartorello, que foi delegado de polícia aqui na época e que morava numa casa e estava construindo a dele. Então, quando ele saísse, eu ia herdar a casa dele. Falei com o proprietário e consegui que ele me alugasse a casa. Foi uma casa, então, bonita, boa, na qual morei 1 ano e 2 ou 3 meses também, enquanto fiz a minha, que hoje em dia é o Hotel Pousada da Costa, que nós fizemos, muito interessante, porque meu marido deu um papel milimetrado para mim e disse: você pode desenhar a casa que você quiser. E eu reproduzi a casa que eu tinha em Santos. Tinha só 19 cômodos. E eu fui fazendo tudo na escala, tudo direitinho, só que eu cheguei no fim e acabou o terreno. E ele disse: agora? Ele comprou no fundo. É verdade, ele pega as 2 ruas, Ele né? pega as 2 ruas, porque eu ocupei o terreno todo com a casa. Mas eu fiz o que eu queria. Porque ele reconhecia, o Carlos sempre foi muito bom, a criatura. Ele reconheceu que eu vim para cá com o coração na mão, né? Deixei meus pais, eu sou filha única. Deixei meus pais, deixei meus amigos todos, a minha vida social. Sim. Né? As crianças tinham um bom colégio. O colégio da Graziella era o Estela Maris, o do Ricardo era um de primeira linha também. Então, para mim, realmente foi um baque muito grande, uma mudança, só por amor mesmo para fazer. Mas valeu a pena. Valeu. Valeu cada dia de trabalho muito grande que nós tivemos, porque não foi fácil levar esse loteamento e tudo no controle. Eu me informei, eu tive um maravilhoso de um contador que veio de Santos, que era meu compadre, era padrinho da Graziella, e veio me dar as primeiras... abrir meus olhos, o que eu tinha que fazer, orientações, como lidar com aquilo que eu ia ser. Eu era professora primária, né? Eu ia ser administradora daquela coisa toda. E fui. E graças a Deus com bastante sucesso. É nessa época que o Carlos desiste da advocacia e fica cuidando só da imobiliária. Ficou cuidando só da imobiliária e parte de coisas de advocacia, porque quem tem terra sempre tem encrenca, né? Eu me lembro onde era o escritório de vocês, quase em frente à padaria, não é isso? Isso, à direita da pista. Fiquei muitos anos ali, numa casinha construída por nós. De esquina, né? De esquina, é a 909 da Avenida Marginal Esquerda, até hoje. É nosso. Acabamos fazendo 15 casinhas ali naquela curva toda que pega Afonso Pena, para não gastar o dinheiro à toa. Porque o Carlos dizia: o dinheiro vai como água na mão. E a irmã dele, que era sócia no início do negócio, a irmã dele foi sócia na firma. Porque nós formamos uma firma, Caraguatatuba, Empreendimentos Caraguatatuba de Indústria e Comércio Limitado. Foi o primeiro nome da firma. Nessa firma, o Paulo Meirelles e a Maria Lúcia, que é filha do Dr. Eduardo, foram sócios nossos. Perfeito. Só que chegou um ponto que eu é que tomava conta das contas, das coisas, já não dá certo. Eu acho que com o sócio eu não fico. Ou eu saio, ou você sai, ou ele sai. Porque assim não dá. Aí fizeram um acordo, demos 150 lotes
para eles e sem despesa nenhuma. Tá. As despesas todas de loteamento, de coisa, estariam incluídas nos outros tantos que nós tínhamos, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Só que eles ficaram muito desconfiados no começo que nós tivéssemos recebido do meu sogro de presente a coisa. Então tem um processo bonito aqui no cartório, mas para quem quiser ler, porque é o público, né? Pode ler quem quiser, para ver quem tem razão e quem não tem, e que não houve de maneira nenhuma da nossa parte nada que nos desabonasse. Nós pagamos meu sogro até ele morrer, tudo que ele tinha direito, nunca faltamos com nada. Agora, para nós foi meio difícil mesmo, porque ele ainda recebia, o Carlos ainda recebia coisas que tinham ficado pendentes para ele em Santos e dava para nós irmos tocando a vida. Mas foi uma vidinha bem apertada os primeiros anos. E a vida em Caraguatatuba, a sociedade, como era nessa época? Não foi um tinha. Contraste forte vir de lá para cá. Nossa, não tinha. Eu tive a sorte do Ricardo se dar com o filho do advogado, ele era advogado também, o doutor Reinaldo. E os dois menininhos se encontraram no grupo, né? E ele disse, estou mudando para cá agora. Aí o menino disse, de onde vocês são? Aquela coisa assim. E os dois fizeram amizade, ele contou em casa que tinha vindo uma família assim, que estava morando na fazenda e tal. E eu sei que a senhora do Reinaldo era uma santa criatura, Ivanir, o nome dela. Ela disse, não, então nós vamos lá dar as boas-vindas para esse casal com 2 filhas, porque aqui não tem com quem eles vão, aonde que eles vão? Quem eles vão ter aqui? Então ela veio, se apresentou e disse que estava pondo a vida dela à vontade, o que precisasse dela, ela estava às ordens para nos ajudar, enfim. Eu fico imaginando, na época, a entrada da cidade era onde é a telefônica. Então, e não havia calçamento. Não. Da telefônica até a fazenda aqui no Poiares, onde você falou que era ficava, barro. Era barro. Quanto tempo que demorava e qual era a condução na época? Era charrete. Charrete. Porque meu sogro, inclusive, quando fez a Casa da Fazenda, ele fez uma casa. Enquanto ele fez a Casa da Fazenda, ele morou numa casinha adaptada lá que ele fez. Quando ele mudou para o casarão lá que ele fez, ele deu a casinha da fazenda para o município fazer uma escola. Porque meu sogro sempre foi visionário, ele queria melhorar sempre o futuro de alguém. E ele fez a escola, com a vantagem de que o rapaz da fazenda vinha buscar a professora e levar de volta, trazer de volta para a cidade. Todos os dias para ela ir dar aula, porque não tinha condução para ir. Então, para ter a professora para o grupo de trabalhadores dele e tudo, ele fazia isso. Naquela época, eu não sei se procede, a fazenda tinha mais gente que a cidade? Ou tinha mais vida? Eu acho que tinha, porque nós tínhamos 22 operários lá. Tínhamos 11 casinhas e tínhamos um outro administrador que fazia a tal de plantação da horta, da coisa toda, que era um japonês, que nos dava as hortaliças, as coisas, quando a gente ia embora, ficava uma semana sem comprar coisa lá em Santos. Outra coisa, eu acho que eu não fiz bem a pergunta. Quando eu não me referia só à fazenda, a fazenda dos ingleses. Dos ingleses era rica.
A dos ingleses era... Vocês eram vizinhos, né? Um do lado do outro. Mas nós éramos primo pobre, né? Tadinho, nós. Para começar, a nossa fazenda era desse tamanho, a deles é uma imensidão. E o negócio era... Eles foram fundados por franceses. Sim. Mesmo. Depois é que vieram os ingleses, porque eles vinham atrás da banana e do grapefruit, que é o que eles comem até hoje lá. Mas quando o negócio fracassou, não sei se foi com a guerra. A saída dos franceses. A dos franceses, dos ingleses, lá que foi passando de um para o outro. Pelo que eu li, quem primeiro veio mesmo, há muito tempo atrás, do século retrasado, foram os italianos, por causa da madeira, no início, foi na época da Primeira Guerra. Eles vendem para os franceses que tinham interesse da taboa, né? E depois os franceses vendem para os ingleses porque eles queriam produzir. Era banana e o grapefruit. E que embarcavam chatas e chatas. E aí eles desistem depois da catástrofe. Ah, sim. Aí o que aconteceu é que o Penida que tomou conta, que depois fez a Serra Mar, que tinha gado leiteiro, tinha coisa que também depois, com essas embalagens novas, fracassou a parte leiteira, né? Eles tinham produção de leite aqui e pararam, é verdade. E esse doutor Penido era também ótima criatura. Um homem de palavra, era meu sogro e ele, e até o Carlos chegou a ter negócios diretamente com o doutor Penido, coisa de divisa, tudo na conversa. Nunca assinaram um papel. O doutor Penido cumpria perfeitamente, nós cumpríamos também. O que era antigamente? Eu não o conheci. Eu conheci o filho, que é o Tadeu, né? Mas o Tadeu já era uma pessoa mais difícil. Muito difícil. Eu me lembro de uma conversa, um pouco... Acho que quando o Antônio Carlos foi eleito, havia um questionamento sobre área urbana ou rural, né? E o Antônio Carlos pediu alguma coisa, eu sei que ele foi taxativo que não sei o que lá. Eu não sei se ele não se dava bem com os vereadores também, não sei se abusavam dele. Eu sei que foi uma conversa meia ríspida. Isso eu não sei. Aí já muda o foco da coisa. Mas, Renira, vocês tiveram tudo isso. Como é que foi a vida das crianças aqui? Para as crianças foi meio difícil. A Graziela teve um choque cultural, né? Sim, com certeza. Ela saiu de um colégio que era de vestido branco, preguiadinho, não sei o quê, sapato bonequinha com aquela meia branca. Veio andar de chinelinho, de sandália, porque eu dizia, não, você não pode ir com essa roupa, não. Você tem que se vestir como o pessoal daqui. Aí eu tive que aconselhar meus filhos a agirem da forma como o povo aqui fazia. Aí quando ela viu amiguinhas sem sapato, ela disse, mãe, tem gente sem sapato. Eu disse, você tem tantos, o que você acha? Eu posso dar? Pode. Quanto? Ela deu todos. Eu disse, eu não vou precisar mais. O comércio era muito pequeno também, né? Não tinha, né? Aqui, sabe onde é que eu comprava os mantimentos? Na fazenda dos ingleses. Porque a fazenda dos ingleses tinha uma mercearia. E nós aqui tínhamos o seu Silva, que tinha uma boquinha de coisa com os sacos de arroz, feijão, batata e cebola, que vendia ainda daquele de... No saco e com... No saco e com a concha, né? Com a concha, isso. Então, quando eu queria alguma coisa melhorzinha, eu tinha a ordem do Dr. Penido, tinha um cartão que o Dr. Penido nos forneceu, podia ir lá fazer compra. Eu soube que a primeira estação telefônica era da fazenda, que a cidade não tinha. Não tinha telefone aqui. E a luz também, depois da catástrofe, ficou difícil. A luz vinha de São Sebastião.
E tinha sessão cinematográfica, e às vezes a gente tinha vontade de ir, só que a gente nunca viu o fim do filme, porque se passasse das 10 horas, eles lá em São Sebastião desligavam. O contrato acabava às 10 horas. Era desligava e vinha no escuro para casa. Quando é que chegou a luz definitiva aqui, você sabe? Olha, não sei te dizer realmente. Não, porque depois eu fui para a cidade em 70 e qualquer coisa, logo depois da catástrofe. Foi bem para a cidade essa catástrofe, porque em 71 já começou a renovação. O próprio Estado deu mais atenção, Sim, né? Viram que existia uma civilização aqui, né? Então melhoraram muitas coisas aqui. Você acha que esse desenvolvimento acompanhou a vinda da Petrobras para São Sebastião? Também. Também, né? Também, porque teve muita gente que comprou coisa aqui, né? Uhum. E esses loteamentos que nós fizemos, não é porque nós fizemos, outros fizeram também. Tem muito loteamento por aí. Mas só o nosso tem 4.500 pessoas morando. Isso na última estatística que fizeram. Mas deve ter mais. Tem mais terra ainda lá? Tem mais 90 alqueires. Ah, tem bastante ainda. Tem bastante. E a história do Borabebe com o aeroporto lá? Ah, foi muito engraçado. O Borabebe era visionário também, e o Carlos é outro, né? Juntaram os dois, porque eu queria um aeroporto aqui, por isso. Eu disse, pelo que eu sei, de ouvir falar, de ler, avião, quando tem morro assim tão perto, não tem espaço para deslanchar. A não ser que ele vá para o mar, né? Mas aí ele tem que dar uma volta, sei lá como é que ele ia fazer. Eu sei que fizeram, deixaram desmatar para o aeroporto, mas o Borabebe não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Eu tenho a impressão que a própria Infraero, sei lá o que é, que rege isso, não... Você sabe que nós tivemos um projeto aqui, que era onde está a Petrobras hoje, aqui em Caraguá, e que foi perdido por causa da instalação da base de gás. E um dos problemas era justamente, pelo que eu também pouco conheço, você tinha que entrar e sair pelo mar por causa da serra. Né? Então a pista tem que ser voltada para o mar. E é complicado. Assim todo mundo fica sabendo que eu tenho rinite alérgica. Não, tudo bem. E tenho que usar o lencinho, queira ou não queira. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos ver mais um pouquinho de televisão e no próximo bloco nós vamos falar da benemerência de vocês e da participação na sociedade e do desenvolvimento da cidade. Tudo que bem. O Carlos Eduardo e você tiveram... Ah, só uma pergunta antes. Você participou também da Casa da Amizade? Muitos anos. É porque, coincidência ou não, os 3 últimos programas só se falou de Rotary aqui. É, porque o Carlos foi governador, né? Foi governador E do ele Rotary. fundou, no ano dele, acho que 10 ou 12 Rotaries. E um deles foi o Rotary Clube Caraguatatuba Poiares. Que eu participei. Isso, Começou a reunião na sua casa. na minha casa. Me lembro até as Exatamente. pessoas. Doutor Arlete, Luiz... Eu não me lembro se o Fábio Tal estava. Fábio Tal. Do Carlos. A Gema. A Gema, e isso, é verdade. Eu me lembro disso. Tiãozinho. Azul. Tiãozinho. Isso. Depois teve o Carlinhos da Cartec. Aí me lembro, o Márcio também, mas Eu o Márcio... tenho a impressão que aquela menina que ainda é do Rotary, a Maria Helena. Isso. Mas eu me lembro das primeiras reuniões, inclusive que o outro clube não queria, né? O Mocinho Fontes era contra. Não, todo mundo contra, porque eles eram, na sociedade, os bambambãs, né, os únicos com destaque. Porque realmente as pessoas de destaque é que eram convidadas. Ah, tinha o Vilena. Estou me esquecendo, porque na verdade eu não conhecia a Rotary. Eu era recém-chegado nessa época, nós viemos para cá em 86, um pouco mais, e o Vilena vendia para o nosso depósito, ele vendia cimento cola que o irmão dele produzia em São José. Sim. Ele fez o convite
Só que aí foi todo esse rebuliço tal, a oposição do outro clube, precisava autorização do governador. Precisava, Até que saiu. Tanto que veio o governador da época aqui. Teve um governador que também era parente do Carlos, não teve? Além do Carlos? Ele foi presidente de Rotary Internacional. Isso. Qual Paulo Viriato Correia da Costa. Viriato, é verdade. Paulo Viriato. O que esse Paulo Viriato me atazanou para eu ser rotariana? Eu disse, mas chama a tua mulher. A mulher dele também não foi. Você não era, mas você estava sempre com o Carlos junto? Mas por isso mesmo, por estar com ele, porque eu sou estupim curto. E o Carlos era a diplomacia em pessoa. Basta dizer que em 60 anos ele nunca me chamou de boba. Nunca. Ele podia perder a paciência, mas nunca fez um xingamento. Não saía palavrão em casa, era incrível. Se bem que eu também fazia tudo por não precisar levar um xingamento. Mas, de qualquer forma, o homem às vezes se aborrece com bobagens, né? Mas ele era muito educado, muito interessante. Ele não falava... Por que eu estou dizendo isso? Não, sem problema. Mas vamos ver mais um pouquinho de televisão? Vamos lá. Uma palavra descreve a avó Reneira: dedicação. Não existe ninguém que eu conheça mais dedicada do que a avó Reneira. Dedicada como esposa, dedicada como mãe, dedicada como avó e agora como bisavó. Vó, amo muito a senhora e tenho muito orgulho de ser sua neta. Espero poder ser 1% da pessoa e da mulher maravilhosa que a senhora é. Um beijo muito grande, amo muito a senhora. Realmente falar sobre minha avó é difícil, pois ela sempre foi uma pessoa que ajudou muito a comunidade, sempre colocou a família em primeiro lugar, sempre nos colocou em primeiro lugar, e uma pessoa que realmente eu admiro muito quando tenho problemas, é a pessoa que eu chamo. Minha avó sempre foi amiga, companheira, um exemplo de esposa, de avó, de mãe, de pessoa, e sou muito afortunada de tê-la como minha avó. E mesmo na distância, ela sempre está presente e sempre tenta unir a família, mesmo pela distância. Nós moramos nos Estados Unidos e sempre está presente. Te amo muito, vó. E gostou? Sem palavras. A Roberta está com sotaque de americano já, né? Já. Ela pegou o sotaque. Ela foi com 10 anos, né? Eu me lembro da Roberta, ela era meio moleque, né? Meio? A última vez que eu peguei os dois, ela e o Ricardinho, foi em cima do telhado. Os dois ela de calcinha, ele de calçãozinho. Eu disse, o que vocês estão fazendo aí? Desce daí, gente. Vamos descendo. Eu nunca disse, desce que você vai cair. Foi uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou e eu aprendi. Nunca se diz para uma criança o que é que vai acontecer, porque acontece. Então, eu nunca falei, você ou vai cair, ou vai... Eu dizia, não é bom para você ficar aí. Não é, mas nunca invoquei a coisa errada. Uhum. Isso eu agradeço a minha mãe até hoje, porque eu sempre falei assim com meus filhos, netos, e agora com os bisnetos, quando fazem arte, né? Eu digo, é bom não fazer. Você já foi lá visitá-los? Fui. Eu fui aos Estados Unidos, aliás, aos bisnetos não fui visitar. Eles é que vieram, meu convite, veio a família inteira e vieram, passaram 15 dias aqui comigo, foi uma delícia, já 2 vezes. Né? Aqueles 3, o meu ponto. Eu me lembro do casamento da Lucinda, que ela veio para casar aqui. Isso, ela quis casar aqui, entrou com o vô. Ela tinha paixão pelo vô. Era muito interessante. Ela viajou conosco para a Europa, deixando para trás a gravidez, para ficar grávida, quando ela voltasse da Europa para poder viajar com o avô, porque eu sozinha com ele já não tinha mais força para ir. Ele cego, eu já idosa também, e ele insistindo em ir para a Europa.
Eu disse, olha, só se arranjar alguém. Ele disse, então vou falar com a Lucinda. E foi trato dele com a neta. Eles fizeram, se arranjaram lá. Eu sei que ela falava todo dia com o marido, inclusive mudaram de cidade. O marido fez a mudança com ela dando as dicas do que fazer, como fazer, pelo telefone. Vou te pedir mais um minuto para o nosso intervalo. Não. E a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco, conversando com eu não sei nem o que falar, esse livro de Caraguatatuba que é Renira, né, com tanta coisa legal. Renira, vocês vieram morar na fazenda e a fazenda produzia alguma coisa? Como é que era? Não, tínhamos sido arrasados pela catástrofe de 67, onde produzia banana, onde eram os pés de... toda a produção foi arrasado. Simplesmente, acho que uns 10 metros de altura de barro que veio do morro. Então, sumiram as casinhas dos nossos empregados. Graças a Deus, não perdemos nenhum no dia da catástrofe. Graças a Deus, ninguém faleceu. Acolhemos todos na casa do alto da fazenda, eles ficaram lá um tempão. Eu saí 2 dias antes da catástrofe, aliás, minto, na véspera, por muita insistência minha, porque o Carlos queria ficar, porque na segunda-feira ele teria que voltar a São Sebastião para tratar da coisa das terras. E aqui não tinha... Naquela época não tinha cartório aqui, era só São Sebastião. Não, aqui né? Não era comarca ainda. A comarca era São Sebastião, onde tinha cartório, e toda a parte de direito, né, lá. Eu sei que ele não queria ir. Ele disse, não, para ir embora, voltar. Eu digo, mas eu não sou disso. Eu sou sempre fui muito cordata. Mas nesse dia eu não sei, foi um aviso, não sei explicar. Bati o pé e quis ir. Eu disse, se você não for comigo, eu vou pegar um ônibus e vou. Mas eu não fico aqui. Isso aqui vai despencar, vai cair, eu não sei o que vai acontecer. Eu já tinha mandado meus filhos na frente, porque eu tinha vindo no começo da semana com outro advogado que trabalhava com o Carlos, e veio a esposa. Quando a gente vinha para Caraguá, sempre trazia a esposa do advogado, eu trouxe a babá com as minhas crianças. Quer dizer, estávamos bem, segunda, terça, quarta. Na quarta de tarde começou um toró, daqueles assim de abrir, parece que abriram as comportas do céu e mandaram a água toda de vez. Aquilo me assustou. Eu disse, Carlos, vamos embora. Ele, não dá, porque segunda-feira eu tenho que voltar. Aí o doutor Peternato disse, eu tenho que ir embora, porque eu tenho na sexta-feira uma audiência em Santos. E eu tenho que ir hoje. E ele se mandou na quarta. Na quinta, eu insistindo com o Carlos, vamos embora. Já mandei as crianças para a casa da minha mãe, com a babá. Eu digo, minha mãe acolhe lá. Mas aquilo foi inexplicável. Mas eu cismei que eu queria ir embora, cismei e graças a Deus fomos. E assim passou o ano, porque o Carlos pegou hepatite, porque ele ainda saiu, na manhã que nós fomos embora, ele ainda saiu com o japonês lá que tratava das hortas, das plantações, ele saiu para ver não sei o quê, e pegar uma caixa ainda de
de coisas para levarmos para Santos. E ele levou um tombo, caiu numa vala. Eu não sei se aquela vala estava infectada, qualquer coisa. Ele chegou em Santos com febrão e ficou acamado e foi hepatite, que ele teve. Assim, em resumo, ficou 3 meses de cama, perdemos os 2 carros que tínhamos, porque foi uma sucessão de coisas, né? Porque... Naquela época não havia Rio Santos, né? Tinha que ir por São José. Por São José. E a estrada desbarrancava tremendamente. Choveu muito, desbarrancava. A gente vinha para Caraguá um dia, não sabia que dia ia voltar. Se chovesse muito, você não ia porque caía a barreira. Era notável. E nós vínhamos ultimamente assim, cada 15 dias, porque o doutor Eduardo começou a sentir que estava sendo enrolado e pediu para o filho, então, começar a tomar conta do loteamento que ele tinha começado com a Colobras. Então vocês passaram a morar logo depois da catástrofe? Viemos em 71. 71, 3 anos depois, 4 anos. E o que vocês produziam na fazenda? Nada. Nada? O que nós resolvemos fazer foi ter galinha e poedeira. Uma granja. Uma granja. Mas nós não entendíamos nada disso. Então nós tivemos que aprender. Nós fomos com a Mogi, numa das granjas, pegamos como é que chama o rapaz que trata disso lá? Era formado, tudo em agronomia. Agronomia. E nos ensinou como funcionava o tipo de criação diferente de uma da outra. Nós escolhemos galinha poedeira. Galinha poedeira, então tivemos uma semana de aprendizado. Compramos as gaiolas, e eu naquele tempo tinha a força mesmo de homem. Eu entortava, o negócio era de encaixar. A gente fazia a gaiolinha para cada uma. E depois assentava num pedestalzinho que vinha também por metro. E você encaixava, ela ficava ligeiramente assim, porque ela punha o ovo aqui e caía aqui na frente para você recolher no dia seguinte. Mas até chegar aí, meu filho, era pintinho que vinha. A gente comprava pintinho. Tinha que tirar uma peninha dele, sangrava, você vacinava, 1 por 1. Os primeiros 100, os segundos 100, os terceiros 100, até 2.000 galinhas que nós tivemos. E eu, aí depois dessa criação toda, aprendi a lidar com eles, porque se brigasse dentro do galinheiro, enquanto eles eram pequenininhos, franguinhos, se saísse sangue, todo mundo atacava aquele. Então era um morto. Se não mais, porque se outro sangrasse, era um rolo. Então tinha que tirar. Aquilo é coisa para japonês. E o ovo, vocês vendiam aonde? Vendia para o Zé Laranjeiro. Lembra do Zé Laranjeiro? Não lembro. Ah, você não é daqui. O Zé Laranjeiro vendia para Capri, vendia para o pai daquele engenheiro, que era aquela padaria onde é hoje o não é o Serra Mar. É Docimar? Não é a Docimar, é onde é um supermercado, em frente assim ao que tem o posto de gasolina, tem o supermercado na entrada da cidade ali. O Silva? Não, é o grandão. Chibata? Chibata. Ah, o Chibata. Naquela esquina do Chibata era uma padaria grande, que era de um senhor que teve um filho aqui, que foi quem fez a planta da minha casa depois. Porque eu fiz o desenho, depois tinha que dar para um engenheiro fazer, né? Aí eu peguei o arquiteto, aí eu brigando com o arquiteto, aquilo foi muito bom. Mas enfim, foi uma vida rica. Da Capri não era muito... Silvio? Como? O proprietário da Capri não era o Silvio? Não era Silvio. Era Silvio. Eu não lembro o nome dele. Bom, mas Silvio era proprietário da sorveteria Silvio.
Tá. E tinha um Silvio aqui também da Transpalmeiras. O Silva era na rua que é Calçadão hoje. A Santa Cruz. Santa Cruz, que tinha. Era o Silva. O pai do Pedro Montemor. Não é? Não, o pai do Pedro Montemor tinha um hotel. Um hotel. Tá. O Silva era o dono do Silva hoje. Não, eu falei Silvio. Ah, Silvio não. O Silvio era da sorveteria Silva, da sorveteria do Silvio, que é o pai do Sábio. Do Sábio. Que foi prefeito de Caraguá. Falando em prefeito, você conheceu o Altamir Tibiri, sabe? Não, quer dizer, conheci, mas já muito idoso, e ele estava com um câncer não sei se você soube. Ele tinha um câncer de nariz, né? Muito triste de ver. Eu entrevistei, já falei isso aqui no programa 2 vezes. Uma vez normal e a última vez dentro do hospital já. Um pouquinho antes dele falecer. Eu tenho essa revista que ele fez. Agora me esqueci. Fagulhas, é isso? Não sei. Eu tenho uma revistinha... Porque ele fez uma do centenário, né? Eu não me lembro o nome. Do centenário. A do centenário. É outro nome. Eu não me lembro não, mas com a Gema eu tinha o nome da revista. Eu não lembro Porque a Gema acaba vindo a convite dele por causa fazer a festa do centenário. Ela contou. E nós viemos por livre e espontânea vontade. Mas valeu a pena. O que importa é isso. Valeu. Não tem dúvida. Foi bom eu não ter ficado lá, porque o seu Carlos Eduardo, em princípio, queria vir sozinho. Não, eu fico 2, 3 dias e volto, porque já estão abrindo a Rio Santos. É 1h30 de Santos. Isso aqui é o... Pois sim, 1h30. Nem é nada. Eram 3, 4 horas. Porque não tinha nem estrada, não tinha... Nos riachos você tinha que ir para baixo, para a areia da praia. E tinha que vir na hora certa da maré, porque senão você afundava na areia fofinha, né? Mas mesmo hoje, para ir daqui para Santos por aqui, é umas 2h30. Pois é. Então você imagina, se eu ia largar meu marido sozinho para ficar aqui, e aqui era um antro, né? Eu não sei, não. Eu não vou perder meu marido, não. Marido sozinho, uma semana, fora de casa. Mas falando do Carlos, né? Eu me lembro bastante dele. Como é que foi o problema da doença dele que acabou deixando ele cego? Olha, eu sei que foi o glaucoma, né? Glaucoma. Ele começou com glaucoma e o médico... O glaucoma não tinha cura. Hoje em dia parece que já tem até... Hoje tem um colírio que estabiliza ela e não deixa progredir. Bom, né? Esse colírio ele usou a vida inteira até ficar cego. Esse colírio realmente... Eu me lembro da sua dedicação com ele, que foi total. Honestamente, não é a tua família, eu presenciei muitas cenas. A atenção que você deu para ele foi fantástica. Eu acho que Deus me ajudou muito, viu, César? Deus me deu muita clareza para certas coisas, porque era intuitivo, eu fazia as coisas. Por exemplo, ele não gostava de comida misturada. E a pessoa, sem querer, o cego, vai misturando a comida. Então eu disse, vamos fazer uma coisa, vamos dividir o prato como se fosse um relógio. Meio-dia eu ponho arroz e feijão. Meio-dia, 3, às 3 eu ponho legume e verdura. Eu vou dizendo o que tem, a meio-dia, 3, 6 e 9. E você... Ele tinha boa memória, era uma coisa. Ele comia perfeitamente. Você não dizia que ela era cego. Mas foi Deus que... Quem que podia ter me ensinado isso? Eu nunca fui... Eu devia ter ido até. Agora que podia ter dado a ideia de ter ido numa coisa de cegos e ver como é que se fazia com cegos. Mas o meu era intuitivo e deu tudo certo, graças a Deus. Vocês tiveram fazendo loteamento e vocês fizeram muita benemerência. Vocês doaram muitas terras, né? Ajudaram muita gente. Por exemplo, né? Eu sei da Loja Maçônica União das Américas, que foi
Parece que vocês doaram um terreno para ser vendido para poder comprar lá. Isso. Casa da Amizade. Eles fizeram acho que um sorteio. Foi sorteio? Foi, uma rifa? Venderam rifas. Rifas. Casa da Amizade vocês doaram. Foi. Vamos lá, o que mais que você se lembra? Eu tenho aqui na lista, mas você deve saber melhor do começo foi o Eduardo Corrêa da Costa, que tinha dado, o doutor Eduardo já tinha dado um terreno, e o Carlos doou mais 2, que foi justamente onde fizeram a quadra de bola ao cesto, e teve aí você tem que foi... Eu vou até ler que é mais fácil. Grupo de Estudos de Espiritismo Nosso Lar. Isso. Foi. Doou terrenos na construção. Eduardo Corrêa da Costa, Horto Municipal, que é lá na Estrada do Paudalho. Porque lá, de início, ele doou para ser matadouro da cidade. Porque aqui não tinha matadouro municipal. A carne era matada, o bicho era morto em qualquer lugar, né? Matava o bicho e era um negócio meio escuro. Aí veio um prefeito que pediu para ele doar um lugar próprio, e foi daí. Aí quando acabou isso, que agora tem outros tipos de coisas, cada estabelecimento tem seu açougueiro, né? Certo. Posto médico do Poiares e do Tinga. É esse que eu estou dizendo, é o que foi ao lado do Eduardo Corrêa da Costa. Centro Comunitário do Poiares. Isso, é na Floriano Peixoto. Quem entra aqui vai para o fundo, do lado esquerdo, tem o centro comunitário, e a esposa do prefeito pediu mais um pedacinho de terra, que ele deu mais um terreninho para fazer o lugar para as crianças brincarem, porque as mães iam aprender. O Burabebe. Burabebe. O Burabebe, aquela Maria Luísa era terrível. Conheci os dois. Ela vinha agradar o Carlos com o jeitinho dela, ela levava o Carlos pelo bico, ele dava o que ela queria. E depois ela pediu o terreno do fundo, para fazer um grupo. Até o Carlos disse, eu quero que faça, mas põe o nome da minha mãe, que a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, que trabalhou até 70 anos cuidando de crianças paraplégicas. A minha sogra, até velhinha, ela carregava os paraplégicos para pôr no ônibus. Ela tinha um carinho com aquelas crianças, você precisava ver. E ele queria pôr o nome da mãe, mas não conseguiu. Tinha mais. Creche do Poiares e do Tinga. Isso. Também foi isso. Para a construção da igreja São João Batista. Isso, lá no Poiares. Lá no Poiares. Aí o padre que estava lá, que era o padre André, que ficou muito amigo nosso, veio para pedir mais um pedacinho. Aí que era para fazer o salão, para fazer o bingo. E depois mais um pedacinho para ele fazer a casinha dele, porque ele estava mal acomodado. E lá ia seu Carlos, na conversa de um e de outro. O Gardelin também foi doação de vocês. Foi Também. Deixa eu ver se tem. Esse que é atrás da Floriano Peixoto. Deram um pedaço para o Centro Esportivo Municipal. Sim. Também. Igreja do Bairro do Gaivotas também. Também. Vocês doaram tudo, então. Muita coisinha. O Borabebe devia ser muito pidão mesmo, né? Era. E ele se dava muito bem com o Carlos, porque ele fazia uns favores para o Carlos também, né? Eles trocavam, né? Claro. Ninguém é boa gente, só boa, né? Tem umas conversinhas. Mas enquanto um está ajudando o outro, estava ajudando a cidade. Né? Com certeza. Com toda a boa vontade, não se falava em dinheiro, em coisa, eram trocas de favores possíveis, sem prejudicar ninguém, só para melhorar. Porque o Carlos tinha uma paixão por isso aqui. Depois que ele veio para cá, ele queria ver crescer. Lógico. Você conhece mais ou menos o Gaivota? Você já entrou no Gaivota? Você já viu a largura das ruas que tem o Gaivota? A largura das calçadas? Porque ele veio com aquela ideia dos Estados Unidos que criança não era para andar no meio da rua, que criança era para andar no velocípede na calçada.
Mas é que o povo daqui não acompanha essas melhorias, infelizmente, né? Ninguém... E a vida social foi crescendo na cidade, né? Foi Rotary, maçonaria... Foi vida social praticamente. Ele teve participação no clube, né? Sim. Qual era o nome do clube mesmo? Ele foi iniciado foi presidente. Foi presidente, mas em São José. Em São José. Ele nunca foi presidente. Aqui ele já veio como governador para fundar o Poiares, Caraguatatuba Poiares. Assim, vocês depois aqui, vocês mudaram também para São José, né? Fiquei mais em São José porque o Ricardo não se acostumou aqui. Coitado do Ricardo, sofreu. Inclusive eu deixei ele 1 ano morando com a minha mãe, em Santos. Porque ele estava também com problema de gordura. Ele era baixinho, ele não crescia e engordava. E eu disse, não, precisa médico para isso, né? Então nós arranjamos um médico em São Paulo. Nós íamos daqui para São Paulo, ele vinha de Santos para São Paulo, encontrávamos lá, depois levávamos a ele a Santos e já via meu pai e minha mãe. E ele foi embora agora de Caraguá também? Tá lá para São Francisco Xavier. Tá no interior aqui do Vale. Tá. Mas é que ele gosta... Ele era meu vizinho aqui, ele morava aqui a 1 quadra daqui. Pois é. Mas aqui ele foi assaltado. Eu não sabia disso. Depois foram para o mato lá, foi assaltado. E ele se desgostou e resolveu ir embora. Mas tá bom, Renira. Vamos assistir mais um pouquinho de televisão para terminar? Nossa, tem mais? Tem mais. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar ou de contar para o pessoal? Não, esse negócio do ovo, eu tenho uma passagem. Pode falar, uma passagem muito engraçada com o Zé Laranjeiro, que quem conheceu o Zé Laranjeiro sabe bem a grossura que ele era. Ele não deve mais estar vivo, ele era bem mais velho que eu. Mas, enfim, ele foi muito estúpido comigo. Era eu que entregava os ovos. Eu não tinha quem entregasse. Eu não tinha dinheiro para pagar quem entregasse. E o Carlos vinha ainda de Santos aqui, porque lá ainda tinha restinho de coisas para ele receber e para ele fazer. E o que ele fizesse, ele recebia, logicamente. Então ele ficava para lá e para cá. Tanto que, às vezes, os ovos, eu tenho até que agradecer o Ditinho, filho do açougue do seu... Como era o nome do pai dele? Meu Deus. Ditinho, você desculpe. Adorava seu pai e sua mãe. A Dona Cida eu lembro. Mas o seu pai... Você lembra do pai? Hã? Irmão da Vera Peixoto, Ele me emprestava o carro dele para eu entregar os ovos. Eu tinha 4 ou 5 entregas para fazer e eu não tinha como levar 10 dúzias de ovo na mão, né? Aí, quando o Carlos viajava, eu pedia o carro dele, emprestava com a maior boa vontade. Se bem que toda vez eu devolvia o carro com o tanque cheio. Era o mínimo que eu podia fazer. Como é que vocês transportavam o ovo? Porque naquela época eu acho que não tinha... Eram plaquetas. Já tinha aquelas plaquetas? Já tinha de papel? Já tinha como é que é, o separador de ovos. Eu sabia classificar, era o classificador. Era uma peça desse tamanho, com 4 ou 5 placas furadas, tinham os grandes, eram os grandes em cima, o número 1 embaixo, era o extra, o 1, o 2 e o 3. O que passasse do 3 não vendia para ninguém, que eram as primeiras posturas. Tá. As primeiras posturas eu aprendi que eu tinha que vender em padaria, para eles só darem cor em bolo e coisa que não interessava o tamanho do ovo, desde que fosse bonito, porque o meu ovo era, como tudo que nós fazíamos, sempre do melhor que pudesse. Era a melhor ração para as galinhas. Nunca tive galinha doente disso, daquilo, porque era a ração da melhor qualidade, a água melhor, vinha da fonte, inclusive. Então, é tudo perfeitinho. Nós fazíamos direitinho. E eu ia pegar de manhã às 5h30 da manhã, eu catava os ovos,
punha numa cesta e o Ricardo, às vezes, levava para mim. Nunca quebrou um ovo, moleque. Tinha 9 anos dirigindo a picape, porque ele acho que nem enxergava o caminho, mas ele nunca quebrou um ovo. E ele tinha orgulho de dirigir, e a coisa dele era dirigir. E levava lá para cima e eu catalogava. E punha os extras, o 1, o 2, tudo à minha moda, com papel marcado para quem ia. E eu cheguei no Zé Laranjeiro um dia com tá aqui. Queria falar para a senhora. Ontem a senhora me vendeu um ovo pelo outro. Eu digo, eu? Seu Zé, o senhor está falando com a Renira. Presta bem o que o senhor está falando. Presta bem atenção. Não, senhora, eu digo, cadê o ovo? Eu vou lá na fazenda, vou pegar o classificador e o senhor separa os ovos que eu trouxe ontem e nós vamos classificar aqui na sua frente. Se passar um do que eu trouxe, eu pago todos, o senhor fica com 10 dúzias. E fui na fazenda, tive o trabalho de ir na fazenda, peguei o classificador, trouxe no Zé. Aí ficou gente lá esperando, né? Foi gozado, foi engraçado, adorei. Não, ficou perfeitinho, tudo do jeito que eu tinha dito que era. Ele ficou vermelho. Eu digo, não precisa ficar aborrecido. O senhor me paga os de hoje, se quiser ficar com os de hoje. Também, se não quiser, não tem importância. O senhor acha que eu enganei? E eu nunca mais vou enganar o senhor. Porque esta é a última vez que eu estou vendendo ovo para o senhor. Tá certo. Mas vamos ver mais um pouquinho a televisão, então? Uma palavra que define a senhora: determinação, dedicação, várias palavras. A senhora é uma pessoa que se dedicou exclusivamente ao meu pai, uma pessoa maravilhosa, que se dedicou ao próximo, que sempre fez trabalho voluntário quando morava em Santos, se dedicou exclusivamente ao meu pai e que sempre foi uma pessoa espetacular. Durante os 20 anos que meu pai foi perdendo a vista, uma dedicação exclusiva a ele, sempre foi uma esposa maravilhosa nos 51 anos de vida em comum com ele, uma avó espetacular, uma bisavó perfeita e uma amiga extraordinária, enfim, grandes qualidades, determinação, e eu só posso dizer que herdei várias delas e graças a Deus se hoje eu consegui ficar 24 anos aqui, graças à sua ajuda, o seu apoio do meu pai. E amo a senhora, respeito muito e hoje com 60 anos aprendi muito e aprendi a entender e aceitar como a senhora é e acho que nada como os anos para ensinarem tudo que as pessoas são. Só posso dizer à senhora que tenho uma eterna gratidão por tudo que a senhora fez por nós, por mim, pelas minhas filhas, e agradeço imensamente a sua dedicação à sua família, à nossa família. E a admiro muito, tenho um respeito enorme pela senhora. Amo muito a senhora, mãe. Um beijo grande. Puxa saco mesmo. Ai, Quanto tempo faz que você não vê a Graziella? Nós nos vemos todo dia. Bom, agora pelo... O WhatsApp abençoado, né? Ela participa até do jogo do buraco, ela participa de tudo. O Rinaldo fala que você gosta muito de buraco. Né? Gosto. Eu não vou dormir sem jogar uma partidinha, pelo menos. É o meu hobby e é a minha obrigação de manter minha cabeça boa. Porque eu sempre digo para eles, quando vocês sentirem alguma coisa, por favor, me avisa. Porque se eu começar a bater pino,
Eu quero ter consciência, pelo menos que eu estou começando. Mantendo a cabeça ocupada, não tem como acontecer essa coisa. Pois é, eu tenho bastante, se bem que eu tenho agora meu braço direito, esquerdo, porque eu sou canhota, eu sou ambidestra. Então ele é os meus 2 braços. O Rinaldo, para mim, tem sido aquele filhão que... O Rinaldo está escondido aqui do lado, mas ele que está dando todo o apoio para a Renira aqui, né? Claro, ele sempre me dá. Há 3 ou 4 anos que ele está comigo e foi o maior presente que Deus... Não tem tudo isso? Tem tudo isso? Já. 3 anos já. 3 anos. Tem tudo isso. Tão pouco, né? Tão pouco. Mas eu amo de paixão esse menino. Eu quero agradecer ele, porque quem conseguiu todas as gravações foi ele. Eu acredito, né? Porque ele tem... Só não conseguimos do Ricardo, porque ele disse que não gosta de se mostrar. Então, não, o Ricardo a gente respeita a posição. Ele é muito introvertido para essas coisas, não serve. Eu sei que ele me ama também. Com toda certeza. E ele sabe que eu amo muito também. Admiro a ele, a maneira que ele é. Ele é meio forretinha, sabe? Mas, como bom português, está no sangue. Está no sangue. Renira, você quer mandar algum recado? Porque com certeza eles lá nos Estados Unidos vão ver isso. Não, eu quero agradecer a eles todos. Você fala para aquela câmera lá. Porque aí eles vão te ver. Então eu quero agradecer a vocês todos, meus filhos, meus netos, bisnetos, pelo apoio tão grande que vocês estão me dando e a alegria imensa de saber que vocês reconhecem alguns sacrifíciozinhos que mãe faz de vez em quando, né? É só isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço a Deus por estar aqui e ter tido vocês todos comigo a minha vida toda. Obrigada. Beleza, eu tenho certeza que eles vão ver, tá? E eu quero imensamente agradecer a sua gentileza de vir até aqui, tá? E... Eu é que agradeço. Não, e se você lembrar de algumas de outras histórias, é só uma... Não, merece sim, merece sim. Sabe, nós temos procurado justamente manter viva toda essa história, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais isso, a gente perde, né? Perde. Aqui Caraguá ficou uma cidade muito impessoal. Ninguém é daqui. Ninguém ama esta cidade como os pioneiros. Porque os pioneiros vieram porque quiseram. E fizeram tudo que puderam para melhorar, né? Tanto que essa melhora toda foi depois da catástrofe, que veio gente de fora com boa vontade. Mas fomos muito bem recebidos pelo povo caiçara. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas o povo caiçara é caiçara, né? É um choque de cultura, isso com certeza aconteceu, né? Mas, de qualquer maneira, me sinto... Hoje em dia eu posso dizer que gosto de Caraguatatuba. Eu levei, acho que uns 30 anos para dizer... Me perguntava, e você, está há tanto tempo em Caraguá, como é? Eu digo, é bom, mas... Eu não conseguia dizer eu gosto de Caraguatatuba. Hoje em dia eu posso dizer que aqui também é a minha terra. Eu estou mais tempo aqui do que fiquei na minha. Tá certo. Porque eu fiquei na minha terra até os 37 anos. E estou o resto da vida aqui. Sim. E vou acabar meus dias aqui. Espero que não seja breve, que seja bem lá para frente, tá? Isso só ele que resolve. É ele que resolve, é verdade. Tomou a vacina? Tomei, as duas já, tudo. Então vai lá. Eu faço tudo direitinho. Beleza. Vou agradecer você mais uma vez e você, telespectador, que nos privilegiou com a sua audiência. Meu muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.